E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudar limites, abarcando agora teorema trigonométrico fundamental, tá? Do limite trigonométrico fundamental. A gente está vendo desde a aula antepenúltima, penúltima. Enfim, me perdi. A gente está vendo há duas aulas o limite trigonométrico fundamental. Na aula anterior a gente começou a ver exemplos, justificou. Na outra aula anterior, nós vimos uma manipulação do GeoGebra. Hoje, ou melhor, agora traremos apenas exemplos aqui sobre o limite trigonométrico fundamental. Se liga. Olha só, primeiro exemplo, só para dar uma aquecida, eu trago esses três exemplos aqui, mas a gente vai se concentrar mais nesse, que é mais interessante, de manipulação trigonométrica. Porém, esses são importantes que você compreenda. Olha só, como eu falei na aula anterior, o limite trigonométrico você deve ter um olhar diferenciado. É o limite do seno de um arco sobre a medida do arco quando o arco se anula, tá? Então, por falar nisso, o arco aqui, seno de x menos 2, o arco em questão é x menos 2, sobre x menos 2. Por acaso está no formato do limite trigonométrico fundamental. Não está no formato cru primitivo, que é só x e só x embaixo, mas existe o seno de alguém, é como se fosse um alfa sobre alfa, tá? Um arco sobre o arco. O arco aqui é x menos 2. Mas eu só conseguirei usar o resultado do trigonométrico fundamental se esse arco se anular. O arco se anula, sim, com a tendência que eu considero aqui se anula. Ah, mas não é o trigonométrico só quando tende a zero? Não, é quando o arco se anula, tá? Nesse caso, o arco, como é uma subtração de alguém por 2, só vai se anular quando se aproximar de 2, tá? Então aí ele se anula, tanto pela esquerda quanto pela direita, ok? Logo, aqui é uma adaptação do trigonométrico fundamental e já está prontinho. Ó, porque ao se anular aqui em cima tende a zero, é o trigonométrico, o seno de um arco sobre o arco. Quando o arco zera. Só zera quando? Quando o x tender a 2. Ou seja, direto a resposta quanto é 1. Ok? Vamos para o próximo. Limite, quando x tende a menos 1, de seno de x mais 1, massa, está anulando o arco aqui é x mais 1, sobre 2x mais 2. Mas embaixo não tem o arco, mas eu posso fazer aparecer esse arco, tá? Posso fazer aparecer facilmente esse arco porque eu posso reescrever, e aí eu escrevo de novo o limite, com x tendendo a menos 1, de seno de x mais 1 sobre 2 em evidência, x mais 1. Agora, o que é que eu enxergo? Isso aqui, ó, gera a situação do limite trigonométrico fundamental. Por quê? Porque eu estou anulando o arco, e aqui é seno do arco, que é x mais 1, sobre x mais 1. Logo, essa parte tende para quanto? 1. Seno de um arco sobre o arco quando eu anulo o arco. Trigonométrico fundamental, quando eu tendo a anular o arco, tenderá para 1. Tá? Então, a resposta final será, aqui tem meio vezes 1, ou seja, meio, tá? Vou fazer essa quarta para depois voltar para aquela terceira. Se liga. Então, limite de seno de 3z sobre z quando z tende a zero. Esse é para refrescar a memória da aula anterior, ok? E eu ainda trouxe ele em outra variável. A gente só faz limite com x, com x, com x, mas a variável independente também pode ser outra letra. Nesse caso, a variável independente da função é a letra z. Poderia ser um y, um t, um h. Ah, o y é corriqueiro chamar de dependente, mas depende da função, né? Fazendo trocadilho. Você, quando coloca uma função em função de uma variável em função da outra, você tem que ver quem é dependente e quem é independente, tá? Então, vou agora nos exercícios procurar diversificar e mudar. Não só x como variável independente nas funções. Poderia ser qualquer variável. Por exemplo, quando a gente vai para a física, eu tenho S em função de V. V? Não, V em função de T. S em função de T.
espaço em função de tempo, velocidade em função de tempo, as variáveis mudam, mas ainda são funções lá na física. E a gente vai fazer a aplicação disso depois, no futuro, em uma pasta nossa aqui de aplicações de derivadas. Se liga, voltemos. Limite do seno de 3z sobre z, quando o z tende a zero. O arco aqui, quem é? 3z. Então eu tenho que zerar o arco. Mas para garantir o limite trigonométrico fundamental, como falei na aula anterior, e refrisei aqui, mas ali com somas, eu tenho que ter seno do arco sobre a medida do arco. A medida do arco é 3z, aqui só tem o z. Então, para manipular, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3 e reescrever isso daqui como limite, com z tendendo a zero, de 3 seno de 3z sobre 3z. Tá? Logo, essa parte aqui tende a 1, porque eu zero o arco sobre o arco, zero em cima, zero embaixo. Então, aqui, seno do arco sobre o arco. Pelo trigonométrico fundamental, tende a 1. Vezes 3, 3. Toda hora eu fico arco sobre o arco para que você não esqueça, tá? E não só grave, que é x sobre x. Um arco sobre o arco, tá? Ali é uma situação específica, muito pontual, para um arco comum, mas vale para qualquer situação onde tenha seno do arco sobre a medida do arco, ok? Parar de falar isso, está repetitivo. Vamos fazer o próximo exemplo. Exemplo 3. Bom, primeira coisa que você vê é a tendência. Quando você fizer a tendência, cosseno de zero, x tendendo a zero, cosseno de zero como função contínua tende a 1, 1 menos 1, 0, e aqui embaixo tende a 0. Massa, 0 sobre 0. 0 sobre 0 mais, não é o trigonométrico, porque o trigonométrico mexe com seno. Tem cosseno, o que é que eu faço? Vou mexer, vou manipular e trazer trigonometria para cá. Se liga, olha só, se eu racionalizar o numerador, racionalizar o numerador, não, racionalizar é associado a raiz, você não pode racionalizar o numerador. A gente usa muito a terminologia racionalizar, e realmente sim, para irracionais, né? Para remover raízes. Aqui eu não tenho raiz. Mas o que eu vou fazer é um processo similar à racionalização. Eu vou multiplicar pelo conjugado no numerador. Lá de números complexos, para quem estudou, o conjugado, se eu tenho uma diferença, o conjugado é a soma, se eu tenho a soma, o conjugado é a diferença. Tá? Enfim, por que eu estou falando nisso? Se eu tenho uma subtração 1 menos cosseno, eu poderia multiplicar por 1 mais cosseno. E se eu fizer isso, eu tenho que fazer também embaixo, que aí eu não estou alterando em nada. Celso, por que você está fazendo isso? Que eu quero aparecer seno, quero fazer aparecer seno. Para tentar remover essa indeterminação. Se tem trigonometria e deu indeterminação 0 sobre 0, vixe, vou trazer o seno para cá para mexer com o limite trigonométrico fundamental. Só mexe com o seno, tá? Bom, então, como fizemos no exemplo da aula anterior com a tangente. Se liga, eu tenho isso aqui, tá? Por que eu estou multiplicando? Porque eu já estou pensando na relação trigonométrica fundamental, basicona, que é muito usada. Qual é? Seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado de um arco vale 1. Eu estou pensando nessa relação trigonométrica fundamental. E isso aqui me faz aparecê-la porque quando eu multiplicar aqui essa soma por essa diferença, vai aparecer um cosseno ao quadrado, uma diferença de quadrados. E aí, ó, aparecendo o cosseno ao quadrado e aparecendo 1, isso será o seno ao quadrado. Olha só, se liga, já vou deixar claro para vocês. Se eu multiplicar aqui, x tendendo a 0, esse vezes esse vai dar o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado de x, sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Massa. Em cima, o que é que acontece? Isso é limite quando x tende a 0 de quem? Dessa relação fundamental aqui, o que é que eu tenho? Que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso é muito usado. Eu só preciso isolar. Olha o que está aqui. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso eu posso trocar por quem?
por seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes, já estou separando como eu quero. E dá no mesmo, a multiplicação eu posso fazer essas separações aqui. Essa parte eu escrevi como essa. Tenho que saber trigonometria, Celso? Tenho que saber trigonometria. Tá com dúvida? Vai na nossa playlist de trigonometria dar uma revisadinha. Se liga. As relações lá fundamentais, elas têm todas. Se liga. Olha só. Mas aqui ainda não apareceu o trigonométrico fundamental. Porque o trigonométrico fundamental, ele não tem esse quadrado. Mas eu posso reescrever isso aqui, gente, bem bonitinho para mim. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x ao quadrado. Se eu tenho seno ao quadrado de um arco sobre o arco ao quadrado, esse quadrado eu posso, digamos, botar em evidência, que aí eu estou usando propriedade de potência, voltando à propriedade de potência, porque ela pode ser distribuída aqui e aqui, tá? Então estou botando ela em evidência lá no expoente. E os dois, numerador e denominador, estão ao quadrado, beleza? Vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Pronto, agora está bonitinho para mim, porque seno, x tendendo a zero, seno de x sobre x, lembra o quê? O trigonométrico fundamental, seno do arco sobre o arco. Então aqui dentro tende a quanto? A 1. 1 elevado ao quadrado, 1. Esse denominador tende ao quê? A 2. Porque cosseno com x tendendo a zero dá o quê? Tende a 1. 1 mais 1, 2. Então a minha resposta, 1 elevado ao quadrado é 1, vai dar o quê? Meio. Pois vai ficar 1 vezes meio. Pronto. Resolvi o meu limite bem tranquilamente, usando um pouquinho só de trigonometria. Beleza? Bom, fiz esses 4 exemplos, conversei bastante, falei que é seno do arco sobre o arco. Próxima aula a gente vai fazer mais 2 exemplos interessantes, mais generalizados, que vão servir para quando a gente estudar derivadas. Tá? Isso aqui já abre para algumas coisas para quando a gente estudar derivadas. Beleza? É isso. Eu vou parar por aqui. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!